Tarde. Alô, você, minha amiga Emily, satisfação estarmos novamente apresentando esse quadro tão importante de conhecimento do direito, que é a voz da cidadania. Você que quer saber sobre o seu direito, mande a sua pergunta para o 91 98455 2557. Vou começar o nosso programa de hoje pegando algumas perguntas, Emily, que me foram repassadas na semana passada, que é a questão do abuso sexual. O telespectador da TV Web Cidade me pergunta: Dr. Franklin, o abuso sexual geralmente ocorre longe da casa da criança, em locais ermos? Não, meu amigo, não necessariamente. O abuso ele ocorre tanto em ambientes fora de casa, quanto no próprio lar da criança. Muitos abusos acontecem dentro da própria casa onde a criança reside. Normalmente, esses abusos, eles acontecem fora da casa, na escola, na casa de algum familiar, seja ele tio, amigo da família, né? Normalmente pode acontecer num churrasco, numa piscina, em que as crianças estão tomando banho, vai o pedófilo e se aproveita daquela situação para poder praticar a pedofilia com a criança. E também, a maioria das vezes, esses abusos acontecem dentro da própria casa, porque nós falamos na Voz da Cidadania passada de que a criança ela sofre abuso no próprio ambiente doméstico familiar, das vezes da própria família, ou é um tio, ou é um avô, ou é um sobrinho, ou é o próprio padrasto que abusa daquela criança. Outra pergunta que me fazem é: Dr. Franklin, crianças costumam inventar histórias de abuso sexual? A resposta é não. Muito embora as pessoas pensem nisso, mas embora seja importante investigar todas as alegações, muitas vezes crianças que relatam abuso estão falando normalmente a verdade. Inventar uma história de abuso sexual é muito raro, Emily. Quando a criança chega e fala que está sendo abusada sexualmente, você, meu amigo pai, você, minha amiga mãe, você tem que dar todo o crédito para aquela criança, porque aquela criança pode realmente estar sendo abusada. Ela não vai chegar para ti e vai inventar uma história de abuso sexual sem que ela esteja realmente sofrendo aquele abuso. Então, cuidado, porque muitas vezes você não acredita na história da criança. Doutor Franklin, a terceira pergunta de hoje: a família sempre acredita na palavra da criança e toma providências para protegê-la? A resposta é não. A maioria das vezes a família não acredita na criança e não toma providências. Então, em alguns casos, a família pode duvidar e não acreditar naquela criança devido a várias razões, né? Negação. A família nega que aquele parente possa estar abusando do próprio filho ou da filha do casal. Medo de estigmatização. Já pensou? Aquela criança que foi abusada na escola, ou que teve, por exemplo, postado um vídeo ela praticando sexo oral com aquele adulto, tudo é um processo de estigmatização. Falta de informações sobre o abuso, e é por isso que a gente vem aqui com você, através da Web Cidade, falar sobre a questão do abuso, para que você possa tomar as providências quando isso, infelizmente, acontece com muitas famílias. A gente precisa falar sobre o abuso para poder tomar as providências. Outra pergunta é fácil identificar o abuso sexual pelas evidências físicas encontradas na criança? A resposta é não. Por quê? Por que, doutor Franklin, não? Porque muitas vezes, meu amigo telespectador, minha amiga, não há sinais físicos evidentes desse abuso. Muitas vezes são carícias, nós falamos isso num programa passado, são carícias, são toques que não deixam sinais físicos.
ausência dessas lesões não significa, meu amigo telespectador da Web Cidade, que não vai haver um abuso, que esse abuso não ocorreu. A identificação pode depender de sinais emocionais e comportamentais. Quais são os sinais, doutor Frank? A criança apresenta depressão, ansiedade, isolamento, não quer mais ir para a aula, são sinais de que ela pode estar sofrendo abuso. A última pergunta, Emily, de hoje é a divulgação de fotos de crianças e adolescentes em posições sedutoras. Não tem efeito nocivo, já que não há contato físico? Muito pelo contrário, sim, tem efeito nocivo. Divulgação de imagens é prejudicial e pode causar danos psicológicos e significativos às vítimas de violência sexual doméstica, além de perpetuar exploração sexual, que é um crime grave com efeitos deletérios e duradouros. Não é isso, Emily? É a situação que a gente tem que trabalhar para que todo o nosso querido sul do Pará, que está assistindo hoje o Jornal da Web Cidade e aqui a nosso quadro, a Voz da Cidadania, se conscientize da necessidade de você, meu amigo aí de Canaã, o pessoal de Paraopebas, Marabá, São Geraldo do Araguaia, minha querida Conceição do Araguaia, Redenção, Rio Maria, Xinguara. Nós que chegamos a todos esses municípios, temos que dizer para você, meu amigo telespectador, que nós estamos à disposição para receber a tua denúncia. Ligue 180, não tenha medo. Aquele abusador que abusou da sua criança, do seu parente, ele pode também abusar de outra criança e outro adolescente. Então é preciso nós trabalharmos para combater esse mal, que é o abuso sexual de crianças e adolescentes. Não é isso, Emily? Alguma pergunta aí do nosso querido estúdio? É isso mesmo, doutor. Não, somente aqui mesmo ressaltar novamente para os nossos telespectadores que o quadro Voz da Cidadania, acho que nós já estamos vindo aí no 4º programa falando a respeito desse crime e nós ainda não tínhamos falado a respeito dele no ambiente familiar, trazendo dessa forma, né? Sempre falando ali a respeito do crime por outras pessoas. Então é importante novamente colocarmos aqui na mesma tecla que a família ela tem que ter ali uma intimidade com as crianças, tem que ter ali uma conversa mais aberta. As escolas também têm ali que implementar alguns meios, seja por meio de uma palestra ou ali uma aula falando a respeito desse assunto, para que a criança tenha ali em mente o que é certo, o que não é certo em relação ali ao corpo dela, o que um familiar pode ou não estar fazendo, justamente para poder ali estar evitando algumas situações, né? Porque a gente comentou aqui, doutor, acho que o senhor vai recordar, na semana passada, de crianças que foram abusadas ali quando ainda eram muito pequenas e só se deram conta de que foram abusadas sexualmente quando já ficaram maior e tiveram ali contato com outras pessoas ou por meio da internet e ali que descobriram que sofreram abuso, né? Infelizmente, Emily, a questão do abuso sexual de crianças acontece muito, muito no ambiente doméstico e familiar. E, às vezes, essa criança que sofre o abuso sofre consequências danosas, prejudiciais, que vão repercutir o resto da sua vida de adulto, no seu relacionamento amoroso. Existem mulheres que não conseguem se relacionar, ter um relacionamento sadio, relacionamento de namoro sadio por conta do abuso que sofreram. Existem homens que sofrem problemas de ansiedade e depressão, problema de insônia até hoje por conta dessa situação do abuso que aconteceu na infância. E é preciso que nossos pais, nossos professores estejam atentos para os sinais de abuso dessas crianças, para que a gente tenha cada vez mais a denúncia desse crime tão grave, tão deletério, que é o abuso sexual. E é por isso que nós estamos caminhando aqui na Web Cidade, com a Voz da Cidadania, para esclarecer essas perguntas que são encaminhadas para cá. Tem como objetivo esclarecer você, meu amigo telespectador, de toda essa questão do abuso sexual de crianças e adolescentes. Não é isso, Emily?
Mesmo, doutor. E já deixando aqui aberto o espaço para os nossos telespectadores que estão nos acompanhando ao vivo, que podem ali estar contactando esse número que está na tela, né, ali do Voz da Cidadania, e também, caso haja necessidade, pode também estar falando aqui com a Web Cidade por meio do 94991451717. Doutor, eu quero deixar o senhor bem à vontade para acrescentar o que nós não abordamos ainda e já antecipar aqui o tema do nosso próximo quadro. Bom, nós vamos continuar falando, Emily, do abuso. Eu vou aguardar que você, meu amigo telespectador, mande as suas perguntas. Essas perguntas vão chegar aqui no nosso WhatsApp, através da Web Cidade, através daqui, e nós vamos responder ao vivo para você, porque o nosso programa é ao vivo, sem corte, né, Emily? E eu queria agradecer, viu, Emily, a você e a toda a equipe da TV Cidade, pela força que vocês têm dado na divulgação da nossa Voz da Cidadania. Tá certo? Tá certo, doutor. Nós que agradecemos a sua participação e nos encontramos na próxima quinta-feira. Muito obrigada. Se Deus assim o permitir. Agora, 12h34, de repente é a primeira vez que você, telespectador, está acompanhando o jornalismo da Web Cidade, só mesmo aqui para ressaltar para vocês que todas as quintas-feiras, a partir do 12h20, vamos estar tendo aqui a participação do Dr. Franklin Lobato, que é promotor de justiça e faz aqui a apresentação do quadro Voz da Cidadania, esclarecendo aqui a respeito de diversos temas, né? Então, nós já estamos aqui com uma série de programas falando a respeito de abuso sexual, respondendo perguntas, tirando dúvidas, falando a respeito do crime, e você, telespectador, que tem interesse de estar bem informado, já está mais que convidado a se juntar conosco na próxima semana, a partir do 12h20, toda quinta-feira, tá bom?